Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas, fiel. Temos muitas informações sobre o mercado da bola, tá? Vou atualizar vocês sobre Roger Guedes, vamos falar também sobre Oscar no Corinthians. Será que pode pintar Oscar no timão, que entra definitivamente na briga para trazer o jogador? E vamos também aqui falar, obviamente, sobre Roberto Firmino. Será que esses três jogadores, será que pelo menos um desses três atletas dá para ser jogador do Corinthians em 2025 ou não? Vamos falar também sobre possível lateral que o Corinthians estuda para contratar. E Fred Luz, Augusto Melo bate o martelo e diz que o Fred Luz fica no Corinthians, independente do que vai achar aí o Conselho Deliberativo. Certo, fiel? Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, tá? É totalmente gratuito, você não vai pagar nada. Já se inscreve aí, nos ajude. Sei que o corintianeiro tá devendo aqui para vocês um vídeo na parte da manhã, um vídeo na parte da tarde. Estamos resolvendo alguns problemas aqui de burocracia aqui, que tá complicado, mas logo logo a gente já volta com força total aqui, com 2 vídeos diários para vocês. Combinado, fiel? Então chega de enrolação, vamos falar do timão, porque o Corinthians ele entra definitivamente no mercado da bola para reforçar o seu time. O momento é agora. Mas, corintianeiro, por que o Corinthians, por exemplo, ele não entra quando vai abrir a janela de transferência? O Corinthians, filho, ele já tem que entrar agora no mercado da bola, tá? Os clubes já começam a se preparar antes. O Corinthians já começou a estudar jogadores antes, bem antes desta data aqui que estamos conversando, tá? E obviamente que vai surgindo alguns nomes interessantes para a gente comentar. Lógico, o Roger Guedes, ele nunca sai da pauta do Corinthians. Eu já cansei de descartar o Roger Guedes aqui e mais uma vez eu venho aqui descartar o jogador para vocês. Fiel, eu não sou o dono da verdade, ou eu também não sou um gênio da lâmpada mágica que vem aqui e fala qual jogador será do Corinthians ou qual jogador não é. Estou dizendo para vocês que na data de hoje não existe a possibilidade do Roger Guedes vir para o Corinthians, mas se trata de um jogador que fez história no clube, se trata de um jogador expressivo, tá? É um bom nome, se trata de um goleador. Então é lógico que se pintar uma oportunidade, ou se pintar uma proposta, ou se existir o interesse do Guedes de voltar ao timão, óbvio que isso pode acontecer. Mas na data de hoje, isso não pode, eu vou falar para vocês o porquê. O Roger Guedes, ele pertence a um clube do Catar, tá? Se eu não me engano, não sei se é o Al Rayyan. Comentem nos comentários para mim, para confirmar. Mas é um clube do Catar, certo, fiel? Lá, ele tem mais de 30 gols. Ele é considerado titular absoluto. O país do petróleo, fiel, Arábia Saudita, tem o Catar. Eles tiram jogador da Europa. Eles tiram jogador do Bayern, do PSG. Eles tiram jogador do Real Madrid. Eles tiram jogador do Dortmund. Eles tiram jogadores dos melhores times do mundo em questões financeiras, bem estruturados. Eles têm este poder aquisitivo para tirar jogadores de lá. Imagina o Corinthians conseguindo tirar um jogador do Catar que é considerado titular e que tem um contrato amplo ainda. Então a situação ela se torna bem mais difícil para o Corinthians. Nesse caso do Roger Guedes é só se existir mesmo mais muito a vontade do jogador, que eu duvido muito, porque o Roger Guedes ganha 5 milhões e 200 mil reais lá no Catar em reais brasileiros, tá, fiel? Então aqui no Corinthians ele viria para ganhar no máximo, estourando o que o Memphis Depay ganha, que é 3 milhões de reais. Então é quase impossível o Roger Guedes ser jogador do Corinthians, tá? Por todas essas questões mencionadas aqui para vocês. Mas não se esqueçam, futebol é business, tá, fiel? Na data de hoje, pelo menos, não existe nada. Qualquer coisa que aparecer sobre o Roger Guedes, eu trago para vocês aqui sem sombra de dúvida, tá? Só para esclarecer aí alguns comentários, né? Roger Guedes que está pipocando agora tanto na mídia do YouTube quanto na mídia principal também, que são as redes de televisão. E é lógico que aqui eu tenho as minhas informações, eu tenho as minhas fontes e tenho que trazer para vocês aqui com a maior responsabilidade do mundo tudo que tem sobre Roger Guedes. E é tudo isso mesmo, tá, fiel? É isso realmente que acontece com o Roger Guedes. Na minha opinião, cara, eu adoro o Roger Guedes. Na minha opinião, seria uma ótima contratação do Corinthians. Já pensou? O Yuri já confirmou que fica. Se jogar com Roger Guedes, Memphis e Yuri, cara, seria perfeito. Seria um trio dos sonhos, seria um ataque extraordinário do Corinthians, mas as coisas realmente não são assim. E o mesmo vale para o Roberto Firmino, tá, fiel? Ah, corintianeiro, mas você tá vindo aqui descartar jogadores? Sim, fiel, porque é importante você descartar atletas e é importante você frisar quando há negociação, porque vocês querem a verdade ou a mentira. Eu poderia chegar aqui e criar um título que chame a atenção para vocês ir lá e clicar na esperança do Roger Guedes vir ou o Firmino vir,
porque são situações difíceis de acontecer. Só que ainda vou ser mais franco com vocês. O Roberto Firmino, ele ainda tem mais chance do que o próprio Roger Guedes por questões de contrato. Roberto Firmino tem contrato até 2026, só que o clube já deixou claro que não vai abrir mão do contrato do jogador, porque também é um jogador considerado titular, mesmo que seria perfeito para o Esporte da Sorte estampar aí a sua camisa nos, vamos dizer, no mundo, né, Fel? Porque o Roberto Firmino, ele é um jogador midiático, ele é um goleador. Então, Roberto Firmino também está muito longe de se tornar jogador do Corinthians, a não ser realmente que haja vontade do jogador, porque ele deu entrevista há pouco tempo atrás dizendo aí do Corinthians, falando do Corinthians. O Corinthians voltou a ser Corinthians, o Corinthians recuperou o espírito de ser corintiano. Então, ele é um corintiano fanático, ele sempre deixou claro isso. E ele sempre deixou claro que quer jogar no Corinthians também. Então, a esperança existe por parte do jogador, caso ele consiga lá uma reconciliação, ele consiga sair do seu time atual com um contrato aí de forma que ele consiga se rescindir por lá e fique livre no mercado, mas o Corinthians ir lá e contratar o jogador pagando a sua multa rescisória, é impossível disso acontecer com a patrocinadora Master ou não, tá, Fel? Daí depende realmente da vontade do jogador. Estou trazendo informações para vocês que o Corinthians ele fez 3 consultas por Firmino. Não é só agora, não é só nesse presente momento que o Corinthians aí conversou com o Roberto Firmino. O Corinthians já conversou com o Roberto Firmino em outras situações, tá, Fiel? E aí sempre o Roberto Firmino, ele nunca diz não na cara, porque ele ama o Corinthians, ele sempre dá aí um ar de esperança, né? Mas depende do Corinthians com o clube. Corinthians acertando com o clube a sua rescisão, aí a negociação com o Firmino pode ser que fique até mais fácil, porque o jogador pode aceitar reduzir salários para jogar no Corinthians, mas não se esqueçam, é outro jogador que também lá ganha seus 7 milhões de reais, Fiel, né, convertidos em reais brasileiros. Então não é um jogador que vem fácil jogar no Corinthians. Eu acredito que o Firmino ainda vai ser jogador do Corinthians, mas não para agora, tá, Fiel? Mesmo que a Esporte da Sorte resolva fazer uma loucura, você pagar a multa contratual do jogador com 1 ano de contrato ainda, vamos dizer assim, que praticamente a gente já está entrando em 2025, seria realmente aí uma situação bastante difícil, certo, Fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Eu detesto ser estraga prazer, Fiel, mas eu tenho que trazer a informação correta para vocês. É para isso que vocês se inscrevem no meu canal, é para isso que vocês estão aqui agora assistindo esse vídeo, porque vocês confiam na minha informação e eu sou totalmente grato, totalmente agradecido por todos vocês, tá? Todos vocês que fazem parte deste canal, todos vocês que esperam o vídeo do Corintianeiro sair, todos vocês que deixam seu like, todos vocês que deixam seus comentários, todos vocês também que não deixam seu like, que não deixam seus comentários, que só assistem. Cara, eu sou grato a todos vocês, não se esqueçam disso, tá? Estou devendo responder alguns comentários, já vou começar a atualizar todos os comentários a partir de hoje, certo, Fiel? Então comentem aí que a gente vai conversar bastante aqui no canal do Corintianeiro, certo? E não para por aí, porque ainda tem mais sobre o mercado da bola, porque o Oscar, Fiel, tá? Que hoje atualmente está na China, ele tem interesse de alguns times brasileiros e este sim, a possibilidade é maior do que o Roberto Firmino e do que o Roger Guedes. E o Corinthians, obviamente, que está na briga. Não só o Corinthians está na briga, a Esporte da Sorte também está na briga para trazer esse jogador para o timão, porque o Corinthians quer um jogador midiático, Fiel, seja ele meio ofensivo, seja ele atacante, que é um jogador midiático que possa chegar no mínimo mais 2, porque já cansei de contar a história aqui do efeito que o Memphis Depay causa em relação financeira ao Corinthians, tá? Ele tem um alto salário, é verdade, mas ele traz muito recurso financeiro para o Corinthians. Já trouxe para vocês a história da televisão holandesa, que comprou os direitos federativos quando o Corinthians jogar dentro de casa, só por causa do Memphis Depay, coisa absurda de 17 milhões de reais. Então é muito, vamos dizer, muito recurso financeiro que um jogador midiático hoje traz para um clube. E a questão do Oscar é realmente essa, tá? Ele traz também esse, vamos dizer assim, ele traz também esse marketing para o clube, porque é um jogador extraordinário e é um jogador que tem bastante nome. E a situação dele é muito mais fácil, porque o seu contrato se encerra este mês. Realmente, Fel, este mês encerra o contrato de Oscar na China e já deixaram bem claro que não vai haver renovações. Aí tem interesses também de outros clubes brasileiros. Tem interesse do São Paulo, que se eu não me engano foi o clube onde o jogador se revelou para o futebol, né? Tem também o Flamengo, clube do Rio de Janeiro, onde aí o Flamengo, vamos dizer assim, é um clube que tem mais dinheiro aí
no Brasil, que também está interessado, e o Corinthians, fiel, que é um dos principais interessados na contratação do Oscar. Ó, fiel, que é um dos mais interessados aí na contratação do Oscar, tá? Há negociações, corintianeiro. O Corinthians hoje ele tem uma negociação com o Oscar. Informações que estou trazendo aqui diretamente do canal do Corintianeiro para vocês, tá, fiel? O Corinthians fez um primeiro contato com o jogador, que o jogador ele não dispensou o Corinthians. Ele está interessado em ouvir a proposta, mas não se animem muito porque todos os jogadores eles escutam a proposta para ver se é algo aí, vamos dizer assim, maior do que outras propostas de outros clubes, porque o jogador ele quer grana, o jogador é business, quem ama clube somos nós. Então o Corinthians há chance sim de contratar o Oscar, mas devo pontuar para vocês que o São Paulo é o time no Brasil que está na frente, tanto do Corinthians quanto do Flamengo, tá? O São Paulo está muito confiante nesta contratação, mas há totais chances do Corinthians também contratar o Oscar, já que uma vez houve contato do Corinthians, tá, Fel? Então, se a Sport dá sorte em que o Corinthians tem um patrocínio financeiramente muito melhor do que o patrocínio do São Paulo, muito melhor, muito acima, Fel, financeiramente, se a Sport dá sorte realmente achar que para a marca dela vai ser um ótimo garoto propaganda e quiser realmente trazer o jogador para o Corinthians, ela consegue, tá? Ela consegue persuadir o jogador através de recursos financeiros que ela possui, oferecendo aí talvez o maior salário do Brasil. Isso aí pode ganhar 3 milhões junto com o Memphis, tá? A Sport da Sorte ela pode arcar com esse salário e seria aí os 2 maiores salários do Brasil. Cara, questões futebolísticas, o futebol da China lá não é futebol. A gente tem que pontuar isso daí, tá? Lá eles brincam de outra coisa que não é futebol. Aqui no Brasil é futebol. Aqui no Brasil existem suas dificuldades. Aqui no Brasil existe um nível futebolístico alto. Aqui no Brasil são campeonatos disputados, tá, Fel? São campeonatos aí difíceis de se ganhar. Tá o Paulistão, cara. Paulistão aqui o bicho pega. Campeonato Brasileiro nem se fala. Libertadores, Copa do Brasil são campeonatos realmente que causam muito impacto, porque os outros times também estão aptos e preparados a serem campeão. Lá na China não tem nem rivalidade, então os caras vão lá jogar, é aquele futebol morno, é aquele futebol difícil de se ver. Então a gente não dá para fazer uma avaliação do Oscar. Ah, ele pode ter 100 gols lá na China, tá? Porque não vai fazer diferença nenhuma, porque lá realmente o futebol lá é muito fraco, tá? Então o futebol da Arábia ele está crescendo, porque está trazendo muito jogador de nível competitivo de fora. Mas na China, fiel, o futebol lá é muito ruim, é muito fraco. Então não dá pra gente fazer uma avaliação como que está o jogador hoje a nível de futebol, né? Como que ele está jogando hoje, se ele está jogando bem, se ele está jogando mal, porque não dá realmente para fazer uma avaliação. O que dá para pesar aqui é que Oscar é um craque de bola, foi um craque de bola. Não sei se está jogando ainda bem e também não podemos negar o fato do Oscar ter aí, vamos dizer assim, um nome muito pesado para servir de marketing para qualquer clube de futebol do Brasil. E fiel, aí já é opinião, não é informação. Na minha humilde opinião, o Oscar joga de titular em qualquer time do Brasil, tranquilinho, fácil, sem fazer força, tá? Então, Corinthians entra na briga para contratar o jogador, não tem nada avançado, fiel, não tem nada, não pintou nenhum tipo de proposta ainda, está tudo muito cedo ainda, mas Corinthians entra na briga para contratar Oscar, fiel. Corinthians entra na briga para contratar o jogador Oscar, tá? O que vocês acham disso? Vocês acham que é bom? Vocês acham que é ruim? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a este atleta e é óbvio que qualquer informação que a gente tiver aqui sobre o jogador eu vou trazer para vocês de forma atualizada, certo, fiel? O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!